lá, pessoal. Do que nós vamos falar na aula de hoje? Então, assim, eu creio que isso é uma ação que todos nós, professores, fazemos ou deveríamos fazer. Qual é essa ação? Toda vez que nós vamos iniciar uma nova aula, um novo dia, então se deu aula na segunda-feira. Na terça-feira você vai dar a próxima aula. A primeira coisa que você deve fazer é retomar aquilo que veio da aula anterior, tá? E às vezes a gente faz isso de forma assim, um pouco meio sem pensar, digamos, né? Nesse sentido, mas eu vou explicar aqui a importância disso. Ah, é importante para a gente relembrar. Não, ele é importante para fazer sentido, tá? Então, é importante retomar a aula anterior para que faça sentido. Então, nós vamos entender a pedagogia sistêmica, ela entende todos nós como um sistema, certo? Um sistema, está interligado. Eu gosto de entender a pedagogia sistêmica também como sendo um cano, sabe? Uma tubulação, um cano. E lá no final desse cano, onde muitas vezes a gente tem lá uma torneira instalada, onde, né? Lá nesse final desse cano lá, tem uma pessoa, um ser humano, que está lá e que faz parte desse sistema. Muito bem. Então, lá nesse sistema, só é possível essa pessoa, esse último representante, né? Só é possível ele dar continuidade a algo se a vida chegar até ele. Então, por dentro desse cano, vamos imaginar que a água que corre dentro desse cano é a vida. Então, só é possível dar continuidade à vida se lá no final desse sistema, desse encanamento, aquele último que está lá, ele recebe essa fonte de água. Compreenderam? Quando nós fazemos a retomada de uma aula, nós estamos, por exemplo, preenchendo algum furinho que ficou, aquela falta de informação é tipo um furinho no cano que fica, e se o caninho tiver furado, você concorda comigo que já não chega a água 100% lá no final? Já abriu a torneira, às vezes assim, a água tá fraca, você diz, ih, tá acabando a água, né? Eu nem percebi, e agora? O que que vamos fazer sem água? Então é assim, quando nós fazemos essa revisão rápida da aula anterior, nós estamos assim, fechando o conhecimento, tapando os buraquinhos que ficou para garantir que a água, que a seiva da vida, ela chega até o final para uma outra pessoa. Lá para o final, para a pessoa lá do o último, né, do sistema, que normalmente dentro do nosso sistema familiar são as crianças. Joia? Ok? Então, beleza. Então, o que foi que nós observamos na última aula, então? A aula passada, nós falamos sobre a história da pedagogia sistêmica e da importância da história dos demais, né? Então, a história da pedagogia sistêmica, entender como que ela começou. Então, a pedagogia sistêmica, ela começou baseada nos ensinamentos das constelações familiares, certo? Que mais que nós aprendemos lá? Ah, nós aprendemos que é importante, então, sabermos da nossa história. Aconteceu algo essa semana que foi muito interessante, né? A Elisa, lá em casa, tem 5 anos, é filha da minha prima, mas vive na casa dos meus pais. Meu pai agora lá acamado, no quarto e tudo mais. E a Elisa, ela é prematura. Já contei essa história aqui para vocês ou não? Já contei a história da Elisa, que é prematura? A Elisa é prematura. Ela nasceu de 28, 29 semanas, mais ou menos. E a cuidadora do pai lá, a enfermeira, falou assim: Nossa, Elisa, como você é magrinha? Pegou assim no bracinho dela, né? Você é pequenininha, é magrinha. Ela disse assim: Ah, você não sabe? É que eu estava incomodando muito, fazendo doer muito a barriga da minha mãe. Fiz minhas malas e vim embora desse mundo. Resolvi vir embora porque eu não gosto de ficar incomodando ninguém, né? E aí a enfermeira não entendeu. A enfermeira ficou assim, olhando pro meu pai estava rindo já, né, da situação. Aí, ela disse assim, eu não entendi, senhor Jurandir, o que que ela quis dizer, né? Daí o pai disse assim, não, é que ela veio antes do tempo. Depois eu fui perguntar para a mãe dela, fui contar essa história e tal, a mãe dela disse, eu nunca falei isso para ela. Então, nós não sabemos se
ela ouviu em algum videozinho, porque eles ficam muito assistindo esses vídeos, né? Se ela deve ter ouvido isso em algum lugar, algo parecido. Mas, enfim, ela escreveu uma história que fez sentido. Entende? Porque faz sentido. Eu vim embora, não quero incomodar ninguém, fiz minha mala, vou embora desse mundo. E foi isso que ela fez. Então, ela construiu o início da história dela. Imagina quantos de nós não sabemos como foi o início, como foi que eu nasci? Como é que foi? Foi rápido, não foi? Entende? Quando faltam partes da nossa história, na vida adulta, nós ficamos respondendo igual a torneira que não tem toda a força da água, né? Então, até aqui, a Elisa tá tudo bem, tá ganhando de nós aqui, entendeu? Porque a história dela tá bem contadinha, né? Faz sentido. Normalmente, as questões que nós temos na vida adulta, ela não faz sentido porque a nossa história não está completa. Então, entendemos aqui a história da pedagogia sistêmica. Inicia com Bert Hellinger e é dado sequência hoje com Angélica Oliveira. Ela faz 70 anos, o Grupo CUDEC faz 50 anos e 20 anos da pedagogia sistêmica. Então, assim, a pedagogia sistêmica ela é nova, ela é muito nova. A maioria de nós aqui tem mais de 20 anos de trabalho na sala de aula, né? Então, a pedagogia sistêmica disseminada por Angélica Oveira, ela é relativamente nova, tá? Por isso que essa construção que nós estamos fazendo aqui é uma construção extremamente importante, porque estamos contribuindo com toda essa história, tá? Revisado, então, aí, o que nós estávamos vendo, vamos dar sequência nessa aula 2. O que é importante a gente saber? Então, eu já sei como que surgiu a pedagogia sistêmica. Eu preciso entender agora um pouco de fenomenologia. Eu coloquei lá nos stories hoje. Você sabe o que é fenomenologia? Então, fenomenologia é o processo de observar fenômenos. Observar fenômenos. Como assim? Então, vamos imaginar. Está um dia muito bonito, o céu está sem nuvem, todinho azul, né? Nós temos um fenômeno acontecendo, certo? E nós observamos. Quando você observa que começa a vir umas nuvens mais escuras, você está observando esse fenômeno e imagina o quê? Pode ser que venha chuva. Então, a fenomenologia, ela é entendida quando nós observamos o fenômeno que está acontecendo. Quando nós observamos o que é que está acontecendo dentro do nosso sistema familiar. Ontem eu gravei um vídeo que falava assim: você pega e observa, você tem um objetivo na sua vida. E aí você faz ações para esse objetivo. Quer emagrecer? Começa a fazer ações. Nossa, mas aí eu subo na balança e engordei mais 1 quilo. E aí eu faço não sei o quê e ficou mais difícil. Nossa, comer aquela berinjela foi horrível. Eu queria ter comido um pedaço de bolo recheado, sei lá o quê, né? Então, quando eu percebo que existe muita dificuldade, que não é fluido essa questão, eu estou observando o fenômeno que está acontecendo. Isso é fenomenologia. Só que a partir desta observação, eu tomo decisões. Não é simplesmente observar. Ah, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ah, eu estou procurando fazer um regime e ainda assim eu estou engordando. É, sou assim mesmo. Não, qual é a decisão que você toma? Vai tomar a decisão, vou parar de fazer isso ou vou fazer de uma forma diferente. Então, para que serve a fenomenologia? Ela serve para que a gente possa observar e principalmente tomar decisões. Nos nossos alunos, nós observamos aquilo que a gente chama assim, ó, eu estava observando o comportamento do meu aluno tal, né? Eu estava observando o que estava acontecendo. Você estava observando um fenômeno, entende? E aí você viu que algo aconteceu. Na semana passada, eu e a minha irmã levamos o meu pai no neurologista. Ok. Aí, numa conversa que a gente teve com ele falou assim: deixa eu explicar uma coisa aqui para o teu pai. Olhou bem nos olhos do meu pai e disse assim: o senhor é um vitorioso. Aí ele disse assim: se foi possível
a medicina dar alguma solução, é porque a vida tem que seguir. Eu quase perguntei para ele: o senhor estudou pedagogia sistêmica com Bert Hellinger, pensamento sistêmico? Quem é o senhor? Né? O que que é isso? Ou seja, eu também observo um fenômeno acontecendo, porque ele observou que aquilo que aconteceu com o meu pai não tem só a ver com a ciência, com a medicina. Tem a ver com algo muito maior. Isso é fenomenologia. Conseguiram entender? A ciência é comprovada. Eu consigo comprovar. Ó, 2 mais 2, eu pego 2, somo com 2, e isso aqui dá 4. Pronto, eu consegui comprovar. Quando eu não consigo comprovar, mas vejo o resultado que aconteceu, aquilo ali foi algo fenomenológico. Compreenderam a diferença entre ciência e fenomenologia? Sim? Então é disso, né? Depois eu falei para o médico, né? Doutor, vamos continuar o assunto, então, né? Já que ele tem, assim, encontrei uma afinidade aqui, eu pergunto para ele: doutor, existe alguma terapia, fisioterapia que meu pai possa fazer e que possa, de repente, vir a acelerar esse processo de reabilitação nele? Ele olhou nos meus olhos e disse assim para mim: guarda essa frase que eu vou te dizer. A vida é maior que tudo. Eu pensei, não é possível. Ele estudou Bert Helling. Esse homem está me testando. Ele disse, a vida é maior que tudo. E o resto, a natureza se encarrega. E eu fiquei olhando para ele. Ele disse, não esqueça disso. Eu quase disse, amém, eu vou embora. Eu desisto, né? Eu desisto porque esse homem vai estar me dando sempre respostas dentro de uma área muito espiritual, vamos dizer assim, entendeu? Né? Está além do palpável. Então, isso é fenômeno, fenomenologia, certo? Por que nós precisamos entender da fenomenologia? Porque o que que acontece? Quando nós vamos falar de sistemas e da configuração desses sistemas, quando eu vou configurar um celular, eu tenho uma configuração física. Eu consigo pegar, tocar nesse botão, nesse outro botão, e eu consigo configurar. Quando eu vou falar da configuração de um sistema do ser humano, é aquilo que nós também nos expressamos dizendo: isso está registrado na alma. E lá na alma eu não consigo tocar assim com o dedinho, sabe? Tocar assim, é esse botãozinho aqui. A gente não diz assim, ah, esse aí tem uns parafusos a menos. Ah, deixa eu apertar os parafusos. Pois é, mas eu não acho qual é a chave correta aqui que eu consigo fazer isso. Entenderam? Então, por que que nós temos que entender de fenomenologia? Porque às vezes você precisa entender que não é a didática que você está usando em sala de aula que vai fazer realmente com que o teu aluno desenvolva a aprendizagem. Porque o que ele precisa está além do comportamental. Ele está escrito, registrado na alma, na configuração dele. E lá você precisa entender, então, do fenômeno que está acontecendo lá. Certo isso? Ok? E aí, gente, ó, o que mais que eu tenho para dizer aqui para vocês? Eu marquei isso lá, que era, a gente tinha que falar sobre fenomenologia. Marquei também que nós iríamos falar das regras do jogo da pedagogia sistêmica, certo? As regras do jogo da pedagogia sistêmica. Quais são as regras do jogo da pedagogia sistêmica? Todo jogo tem uma regra. Toda casa tem uma regra. Toda escola tem regra, certo? E tem alguns que não tem regra, não tem ordem, não tem nada. Pois é, acontece, faz parte. Justamente por não ter, também tem. Ou seja, é uma bagunça, a gente chama. Mas tem a regra que é bagunça. Pronto. Então, nós vamos entender quais são as regras do jogo da pedagogia sistêmica. No que ela se baseia? Ela se baseia, eu vou chamar de 3 regras, tá? A primeira regrinha chama-se pertencimento. Pertencimento. A segunda regra chama-se ordem. E a terceira regra chama-se troca ou equilíbrio. Tudo que vai acontecer dentro da vida do nosso aluno, do nosso professor, da nossa escola,
da nossa vida em si, ela vai cair dentro dessas três regras. Impossível fugir delas, tá? Pertencimento, ordem, troca ou equilíbrio. Então vamos lá. O que seria o pertencimento, né? Pertencimento é quando eu vou nascer. Lembra do cano? Do cano da água? Cano da água é o sistema. Quando alguém nasce, forma uma ramificação, né? Como se ele tivesse penduradinho. Quando ele forma essa ramificação, ele pertence. A sensação que a pessoa tem quando ela tem questões com o pertencimento, a sensação que ela tem é que ela é uma bolha solta. Ela não tem onde estar conectada, ela não tem conexão. Mas ela quer ter. Por que que ela quer ter? Porque quando eu não tenho o pertencimento aqui, a água, que é a vida, não chega até mim. Então, num desespero em ficar sem água, sem ar, o que que nós fazemos no desespero? Você tenta fazer qualquer coisa para sobreviver, certo? Então, quem tem dificuldade com pertencimento, normalmente no dia a dia, ele faz qualquer coisa para pertencer. O que são essas quaisquer coisas para pertencer? Às vezes ele usa de vícios, às vezes ele aparece com uma doença, certo? Às vezes com um sintoma, né? Por exemplo, uma depressão, algo, crises de ansiedade. Por quê? Porque eu não pertenço, eu preciso me manifestar de alguma forma para que alguém me veja e faça essa conexão de novo. E nós, professores, nós temos muito dessa relação, enxergar isso e conectar novamente. É isso, né? Então, isso é pertencimento. As pessoas fazem de tudo para pertencer. Fazem de tudo. Por exemplo, se eu tenho. Agora, na minha cidade, recentemente, um grupo de motoqueiros saiu e foi até o deserto do Atacama. Nossa, nem sei quantos quilômetros lá rodaram de moto. Se eu quiser pertencer a esse grupo, tem que comprar uma moto. Não pode ser uma motinha dessas de entrega, porque não vai aguentar chegar lá. Entende? Mas eu fico tão desesperada em querer pertencer àquele grupo que eu acabo nem sabendo que tem que ser uma moto específica. Eu vou lá e compro qualquer motinha e tento pertencer. Tento pertencer, não dá certo, me frustro. Aí eu tento comprar um cavalo para ver se dá certo e no grupo de motoqueiro não dá certo. Entende? Aquele fica o tempo todo tentando pertencer. Até que de repente ele pode dizer assim: ah, eu vou de carona na garupa com alguém. Pronto. E aí eu vou de carona na garupa com alguém. Pertencimento. Ordem. O que é a ordem? Então, qual é a palavra-chave do nosso pertencimento? É assim, ó, tudo e todos têm o direito de pertencer. Quando alguém do sistema familiar não pertence, a água da torneira fica fraca. Porque tem um buraco, entenda. Vamos lá, volta no exemplo do cano. Vou pegar a caneta aqui. Vou pegar esse outro negócio aqui que é maior, tá? Eu tenho cano, ok? Se eu tenho cano e aqui, ó, aqui eu tenho alguém que nasceu, mas que está fora desse pertencimento, aqui no cano fica o buraco. E nesse buraco fica vazando água. Entendeu? O restante do sistema fica fraco porque tem alguém aqui que não pertence. Esse alguém que não pertence, normalmente ele foi excluído. Vamos a exemplos de pessoas que são excluídas. Filhos fora do relacionamento. São excluídos ou não? Uhum. E filhos dentro do relacionamento? Também. Tá? Às vezes tem filhos dentro. Abortos. Filho excluído. Certo? Aquele da família que é usuário de drogas. Excluído ou não? Aquele da família que é alcoólatra. Excluído ou não? Aquele da família que assassinou alguém. Excluído ou não? Toda exclusão vai fazer um furo no sistema. Ao fazer o furo no sistema, o que que acontece? Fica tudo muito
fraco o meu sistema. Entendeu? Então, por isso, nós temos que ter cuidado com o pertencimento. Ok, estou falando de um pertencimento de maneira geral. O que tem a ver o pertencimento da pedagogia sistêmica dentro da sala de aula? Se eu não consigo pertencer ao meu primeiro sistema, ao sistema primário, que é o da minha família, eu chego na escola e não consigo pertencer a nada lá, que é um novo sistema. Então, assim, quer ver um ano eu tinha um problema com um aluno. Era a primeira semana de aula e o menino tinha ido 3 vezes para a coordenação. E aí, normalmente, a pedagoga costumava me chamar para que eu ajudasse na conversa com os pais. Então, eu fui conversar com o pai. E aí, eu disse assim para ele: como é para ele vir estudar nessa escola? Ele disse assim: ele não queria. Ele queria estudar lá naquela outra, mas ele não vai estudar naquela lá porque eu estudei nessa escola. Eu disse: entendi. Ou seja, ele não pertence. Se ele não pertence, não faz sentido. Aí eu disse para ele: leva ele lá para outra escola. Não, você acha que eu vou fazer o que ele quer? O filho é meu, eu tenho que fazer o que eu quero. Não disse? O que que eu disse? Hum, porque com a família nós concordamos. Entendeu? Com a família nós concordamos, né? Então, pertencimento é algo muito sério. E aí, se eu não pertenço, eu não tenho força para desenvolver a minha aprendizagem. Tem dificuldade em matemática, eu sei. Em português, geografia e artes também. Uhum, eu sei. Por quê? Não pertence. Não se sente pertencente àquele grupo. Às vezes, uma sala, né, uma turma, não se sente bem acolhido, tá? O nosso papel, enquanto professores do método GPS, eu chamo, né? Qual é? É fazer essa conexão de novo, para que a aprendizagem possa seguir. Mas fazer a conexão sem tentar arrumar a vida do sistema familiar é muito grande. Isso é um ato muito heróico. Nós temos que tentar arrumar dentro dessa situação o que nós podemos evoluir ali na escola. Mas isso é assunto para a gente ficar trabalhando aqui o resto da vida, tá? Na aula de hoje, então, você está aprendendo. Entendi, existe um fenômeno. Qual? O fenômeno que o menino, na primeira semana, já foi 3 vezes para a coordenação. Eu observo. Então, ele vai cair em uma das 3 regras da pedagogia sistêmica: pertencimento, ordem ou troca. Pronto, eu já identifiquei que é pertencimento. Ao identificar que é pertencimento, eu vou procurar fazer atividades na sala que proporcione ele entender que ele pertence. Entendeu? Pronto. E lá em casa? Lá em casa é outra história. Às vezes a peça até já se encaixa por si só, entendeu? Porque quando nós fazemos uma alteração, todo o sistema se altera. Segunda regra do jogo, a ordem. A ordem diz assim: aquele que veio antes, ele tem maior relevância, tá bom? Aquele que veio antes, ele tem maior relevância. E eu vou explicar de uma forma bem fácil, primeiro de maneira geral. Imagine o que é comum nos dias de hoje, uma família que está sendo constituída pela segunda vez, ou seja, casou, separou, formou uma outra família. Aquele que veio antes possui maior relevância. Ai, que raiva, eu sou a segunda. Pois é, tá? A esposa que veio antes, os filhos que vieram antes, têm maior relevância. Porém, os que chegaram agora têm maior prioridade, porque precisam mais da atenção. Entendeu? Mas, se a primeira mulher quiser mais atenção, começa a ter problema, porque eu estou ferindo a ordem. Ó, quem veio antes? A esposa, a mulher, né? Ó, tem o casal, homem e mulher. Fizeram um teco-teco, tem o filho. Quem veio antes? O teco-teco ou o casal?
Não, teco-teco não, gente. Não, não digo isso. Veio, veio primeiro, veio primeiro o casal. Então, o casal tem maior relevância. Quando nasce o filho, não é que você tem que deixar o filho, ó, fique quieto ali que eu vou atender tua mãe agora, ou a mãe vai atender teu pai, não vou dar atenção para você. Não, não é isso. Mas existe maior relevância. Essa é a ordem. Porque normalmente os casais separam? Separam porque essa ordem é invertida. A mãe começa a dar muita atenção. Eu encontrei uma amiga minha grávida esses dias, sabe, Fran? Eu falei para ela o seguinte: tua filha vai nascer. Você continua dando atenção pro teu marido, senão ele vai se separar de você. Só tô te contando já, tá bom? Você trata de cuidar do teu marido. É isso. A criança, vocês cuidam junto. Mas não fica agarrado só no filho, que senão se perde o marido. Por quê? Porque no sistema existem lugares, ó, ordem correta das coisas. Toda vez que nós ferimos uma dessas ordens, o que que acontece? Acontece o caos, confusão. Você chega na sala e tá uma confusão na sala de aula, certo? Tá uma confusão. O que que falta lá? Ordem. Entendeu? Deu confusão. Sabe quando você pega e fala alguma coisa e levanta aquele burburinho assim? Acontece isso? Reunião de professores, você falou, ele virou uma polêmica? Adivinha o que que você feriu ali? Ordem. Talvez aquilo que você falou devesse ser falado pelo diretor. Ferimos uma ordem. Nós vamos estudar essas três regras separadamente, tá bom? Né? Como eu disse, aqui para não ocupar muito tempo. Terceira regrinha, a regrinha da troca ou equilíbrio. Troca e equilíbrio. Então, no relacionamento de casal, eu dou atenção, eu preciso receber atenção. Quem está dentro de um relacionamento ou já esteve, já percebeu isso. Quando só você entrega, 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 o outro enfraquece e acaba o relacionamento. Porque todo relacionamento precisa existir troca. Aí você tem um relacionamento, um namorado, ou seja, até mesmo, gente, não precisa ser uma questão de relacionamento de casal. Você tem um relacionamento com um par no trabalho, mas só você fala. Daqui a pouco não tem ninguém fazendo hora atividade com você, porque é chato fazer. Só você fala, não tem troca. Já viu? Ou só o outro lá fala, você já percebeu? Você diz assim, ai meu Deus, eu não vou mais para lá, porque não tem jeito de trabalhar. A criatura fala, só ela sabe. Já viu falar isso, né? Já escutou essa frase? Só ela sabe, não adianta falar. Esse ser não sabe trocar. Sem troca, sem relacionamento. Certo? Qual é o lugar, a situação de que não precisa troca. Dentro da família, do pai para os filhos, dos pais para os filhos, não existe troca. Não adianta o pai e a mãe falar assim, ah, eu faço, faço por vocês, e vocês não fazem nada por mim. Não, o filho não tem que fazer nada pela mãe e pelo pai. O filho tem que seguir a vida. Então, na família, a troca não precisa de equilíbrio de pai para filho, ou de filho para o pai. O filho não precisa devolver nada para o pai. O pai é uma fonte inesgotável. Aí você diz, haja dinheiro, né? Haja dinheiro, meu Deus, que eu sou a fonte. Você pensa que eu sou um caixa eletrônico, banco? Aham, penso. A Kelly dizendo que eu pareço a Maraísa falando. É, isso aí. São as mesmas vertentes, né, Kelly? Vamos lá então, troca. Onde mais essa troca não precisa ser equilibrada? Sala de aula, professor e aluno na aprendizagem. Você entrega tudo que você sabe. Tudo, 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 100% do que você sabe. E diz assim: poxa, vocês não fazem nada, pelo menos podiam fazer a lição de casa. Não, não tem essa troca para nós. A gente sempre tem que entregar, 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 entregar. E tem mais. Quanto mais você entrega, mais você se esvazia. E quando você se esvazia, entra mais espaço para vir mais conhecimento. Esse é o motivo de eu dar essas aulas gratuitas, entendeu? Eu preciso me esvaziar para que venha mais. Como que vem mais, Eli? Por exemplo, hoje, quando eu vou lá e penso, ah, não, tô aqui, né? Tô fazendo a aula,
vou falar sobre isso, 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 tal. Puf, puf, aparece lá uma professora falando em espanhol, coisa mais linda, tal, tal, tal. Pronto, assisto a aula daquela professora e fico, "Ah, meu Deus, aprendi mais." Então, como eu faço para aprender mais? Entrego mais. Entrega, entrega, entrega. Certo? Entendemos aqui, então? Primeira lei, pertencimento. Segunda lei, ordem. Terceira, troca e equilíbrio. E que todas as demais questões que nós vamos encontrar dentro da nossa escola, elas vão cair dentro dessas três regras. Certo isso? Tá. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam, então. Como é que nós começamos a consertar essas coisas dentro da sala de aula? Alguém perguntou isso na aula passada, ou foi lá no nosso grupo lá, perguntou, como é que eu faço depois que eu identifico isso? Nós precisamos entender o seguinte: a alma, que é onde tem a configuração na alma, onde tem a configuração do sistema familiar, do sistema que me desenvolve, do sistema com o qual eu correspondo, a alma ela não entende o comportamental, o comportamento. A alma entende rituais. Rituais. É por isso que quando você pega o livro sagrado, a primeira coisa que você encontra são rituais. A criança nasce para ser apresentada no templo, os pais devem fazer uma oferenda. Lembra dessa passagem bíblica, as duas rolinhas, quando vai levar a apresentar a Jesus Cristo? Lembra disso, não? Ou não lembro disso? Não tem isso na Bíblia? Tem, né? Tô errada. Tem, né? Tá bom, tem. O que que é isso? Isso é um ritual. Por que que existe um ritual? Porque a alma não entende o comportamento, ela entende o ritual, o rito. Ah, então eu já sei. Vou chegar na sala, vou levantar as duas mãos e digo, oremos para as crianças e começa a dar certo. Não. O que que eu faço que também é um ritual? Eu promovo jogos. Entendeu, professora Francine de Educação Física, o quanto você é importante nesse momento? Porque, assim, dentro dos jogos, eu posso trabalhar muitos rituais. E aí a minha alma consegue se comunicar. Não é aquilo que se diz assim, ó, vamos escrever uma cartinha pedindo perdão para os pais porque vocês fazem muita bagunça. Não, aquele é comportamento. Mas se eu coloco isso dentro de um rito, né? Não, porque agora tá vindo, tô imaginando aqui, né? Tá vindo a Páscoa, é momento da gente, blá, blá. Pronto, criei um rito, criei uma regra. Ao criar essa regra, sim, eu estou interferindo na parte sistêmica, na configuração sistêmica da criança. Toda criança que apresenta qualquer tipo de situação, tá? Ah, um comportamento que seja diferente, ele é indisciplinado, ele tem um sintoma, uma doença. Toda criança até 14 anos, ele não tem nada que é dele. Sabe? Ele já construiu, já fez coisa errada na vida, já está pagando os pecados, vamos chamar assim. Não, até 14 anos ele não construiu nada que é dele. Ele só responde pelo que os meus pais fizeram. Então, toda criança que apresenta qualquer situação que ela apresente, ela está, naquele momento, defendendo, representando algo que aconteceu no meu sistema, com os meus pais, com os meus avós, com os meus bisavós, com aqueles que vieram antes de mim. Eli, como é que faz para consertar isso? Precisa primeiro fechar os furos do cano, entendeu? E esse fechar os furos tem a ver com a história, tem a ver com está lá o cano, tem alguém aqui que está excluído, eu te conecto de novo a pessoa. Compreenderam isso? Sim? Uhum. Como é que foi até aqui? Deixa eu ver. Nossa, já passei 8 minutos do esperado. Já é hora da gente começar a conversar. Já cansei de ficar falando aqui. Pessoal do Instagram, sejam todos muito bem-vindos. Podem escrever aqui as perguntas, falem aí, contem aí para mim as situações que vocês vivem dentro da sala de aula. Por exemplo, o que que já aconteceu aí na escola essa semana? Né? Quais foram as coisas que já aconteceram, que estão acontecendo, ou algo disso que eu falei para vocês, vocês lembraram alguma coisa da família de vocês, tá bom?
coloquem aí, eu vou colocar dentro do conteúdo que a gente viu hoje, que são as 3 regras do jogo, tá? A gente vai poder conversar um pouquinho, tá bom? Então, fico muito feliz aí com a presença de vocês. Quero saber como é que foi essa aula aqui para você. O que que você aprendeu? Escreva, converse comigo que eu cansei de falar. Vamos lá. Vejo de vocês. Deixa eu abrir aqui o chat aqui no Zoom para ver o que que vocês escreveram. Vamos ver aqui. Estão dando boa noite. Aham, fez o significado. A Kelly, né? Falando lá da hora que eu contei da Elisa, da história da Elisa. A Samantha, igual o que aconteceu aqui em casa, alguma situação que eu falei aqui. Ouvindo você falar, até parece a Maraísa falando, né? E a Kelly disse aqui que foi show. Hoje vivenciei a conexão com o paciente brincando, ritual e diversão. É isso aí, Kelly, né? A Kelly atende como psicopedagoga? É isso, né, Kelly? Não estou errada, né? Você ainda atende assim. É, Então, assim, é isso mesmo. Como que eu faço gerar uma conexão? Preciso brincar, porque quando eu brinco, eu me conecto com a alma. Um dos módulos, quando eu estava cursando a pós-graduação em pedagogia sistêmica, em um dos módulos, nós estudamos o dia todo. E aí, a professora, no final do dia, falou assim: agora vocês vão para o quarto, tomam um banho, jantam e depois nós vamos dançar na beira da piscina. Você brincadeira comigo, né? Depois de tudo isso, eu vou dançar na beira da piscina. Não é uma má ideia, mas tipo assim, eu já cansei, sabe, hoje o dia inteiro, né? E ela falou assim: você não pode ir para o quarto dormir. Se você for para o quarto dormir, você não precisa voltar amanhã. Porque é agora que vocês vão. Eu não falei isso, sabe? Assim, ela leu o meu pensamento, entendeu, gente? Né? Aí ela falou assim: porque é agora, na brincadeira, que vocês vão conectar tudo que aprendemos durante o dia. Entendeu? Então, a brincadeira gera o ritual, e esse ritual que ele conecta a alma. É o que faz sentido. Lá em casa tem, né? Com a Elisa, criança leva o dedo no nariz, né? E aí eu não queria ficar falando para ela o tempo todo assim, ó. Tira o dedo do nariz. Ó, o dedo no nariz. Tira o dedo do nariz. Então, a Elisa, ela é a terceira, porque o Pedro com 12, a Eloá com 9, a Elisa com 5 e agora a Mariana com 6 meses. E aí eu canto uma musiquinha para ela. Eu digo assim: nesse buraquinho não pode pôr dedinho. Então é uma música que fala de um ritual e que ensina. Então, quando eu falo que ela vai com o dedinho, eu falo assim, neste, ela, ali, né? Aí ela diz, às vezes eu tô lá na minha casa e eu escuto você cantar. Tipo, não posso pôr o dedo nem lá em casa no nariz, né? Então, porque fica tudo muito mais leve. E quando tem leveza, está conectado na alma. Entenderam? Né? Hoje, então, falamos sobre a fenomenologia. Vocês viram o quanto começa a ficar mais sério, né? Porque a gente começa a descobrir, cara, e agora não era só uma coisa que eu estava com dúvida, agora tem 1 milhão, né? É assim mesmo. A pedagogia sistêmica, ela vai se revelando, tá? Ela vai se revelando para nós. Então, se conectem àquilo que está acontecendo com vocês, tá? Se conectem àquilo que está acontecendo com vocês para que vocês possam trazer para mim. Deixa eu ver aqui, Kelly, crianças com TOD, o que que você quer saber, Kelly, de crianças com TOD? Transtorno opositor desafiante entra na situação de ordem total, tá, Kelly? Ó, ouçam o que a Kelly perguntou. Transtorno opositor desafiante. Ele vem, Kelly, totalmente ligado com a ordem. É muito possível. Digo, é muito possível, é claro que a gente precisa sempre buscar entender a história, né? Mas é muito possível que a linhagem do pai, do sistema familiar do pai, seja, como que a gente chama? Insubordinado, não aceita ordens. Então, eu encontro muito confronto. Outra coisa que pode ser um transtorno opositor desafiante
Pode ser uma relação de gravidez gemelar, por exemplo. Quem tem a ordem, que ordem que eu estou? Querer ser maior do que o outro. Só é possível ter certeza diante de uma constelação, entendeu? Então, assim, aqui eu estou colocando situações. Transtorno opositor desafiante. Entra na situação de ordem total. Preciso ter uma ordem, porque senão eu cumpro ordens, eu não desafio elas, tá? Então, sim. Tá bom? Quando a criança não aceita que o professor corrija, o que isso significa? Ordem. Ordem, Sidneia, também, tá? Por quê? Porque eu já não aceito que alguém do meu sistema familiar me corrija. O pai, a mãe, né? Então ele tem questões com ordem. E por que que eu não aceito que o pai e a mãe corrijam? Porque às vezes lá no meu sistema familiar, por exemplo, pode ser que num relacionamento que já vem, que é o segundo relacionamento, o pai ou a mãe que veio desse segundo relacionamento não conseguem, eh, não conseguem respeitar aquele que veio primeiro, não torna aquele relevante. Esse é um exemplo que eu estou te dando, né? Então, por isso, sempre a gente vai precisar conhecer a história. E eu vou dar mais uma dica para vocês. Quando você conhece a história da criança, por exemplo, se descobriu que de fato os pais são separados, tal, 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 você faz sentido aqui na tua cabeça. Você não pega e diz assim, sabe por quê? É porque vocês estão vindo de um segundo relacionamento e provavelmente você não respeita o primeiro. Não, não sai disparado falando porque nós precisamos de um acompanhamento muito maior. Quando nós respeitamos a história do nosso aluno, ao respeitar a história dele, ao entender, ao olhar para ele, ó, uma das frases que são chaves na pedagogia sistêmica é: eu vejo você. Então, quando você descobre, Sidney, a história do teu aluno e você consegue realmente respeitar a história de como ele é, da forma que ele é, nós estamos prontos a dizer a esse aluno: eu vejo você. E quando ele sente isso na alma, que de fato você o vê, ele já é livre. Então, quem sabe ele começa a aceitar você, a corrigi-lo. E corrigir no sentido de fazer com que ele avance, e não uma correção que seja só uma correção por punição, né? Aquela coisa mais punitiva. Não, uma correção que leva ele a ter êxito na vida. Eu adoro quando vocês falam, eu acho que vocês deveriam falar mais, né? Porque daí eu consigo trazer aqui as questões. Tá bom, Sidneia? Fala, escreve aí para mim o que você entendeu. A Kelly ainda continua aqui, né? Hoje falei para uma mãe que, independente da presença física do pai, o pai está no filho. Ela identificou as coisas boas e sorriu. Isso mesmo. Então, às vezes, uma simples frase em dizer isso, né? Lembra do médico olhando para mim e dizendo: o que que o médico olha para mim e diz? Não esqueça, a vida é maior que tudo. Aí já pensou se eu sou reativa e diz assim, eu sei, não, eu sei disso, não é disso que estou falando, doutor, eu queria saber se tem algum remédio, alguma fisioterapia, entendeu? Né? Então, assim, às vezes uma frase nos leva a alcançar um lugar enorme, um lugar gigantesco, tá? E isso que a Kelly fez, né? Ó, seu pai está aí dentro, o pai está aí dentro de você. Na nossa última aula, aquela última conversa com a Samantha, às vezes dá um... Eu queria que você falasse que é isso, isso, isso. Não, é só a vida é maior que tudo. Ah, tá bom, vou embora. Eu tenho que sorrir, Kelly, entendeu? Eu tenho que sorrir, não tem outra opção. Eu escutei tudo com isso, né? E então trazer esse conforto é muito bom, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Deixa eu ver. A Márcia dizendo, né, que faz todo sentido para mim, que bom. A Cidinha, quando a criança chega em casa reclamando que a professora tem os escolhidos dentro da sala de aula e os que os pais podem fazer. E os que os pais podem fazer. Ô, Cidinha,
Vou dizer uma coisa para você, é que eu conheço Cidinha, tá, gente? E sei que, porque assim, eu já fui professora dos filhos dela. Então, você deve estar falando aqui, imagino eu, da sua neta. Ok. Então, primeiro, tem um lugar no sistema familiar da avó. Esse lugar é sagrado. Tem um lugar sagrado para o pai e para a mãe. Na ordem do cano da vida, quando a sua neta volta e olha para trás, ela precisa encontrar primeiro os pais. Mas é óbvio, né? A Cidinha tá rindo, ó. KKK, tá escrevendo aqui quem tá acompanhando no Instagram. Então, assim, é óbvio que você fica sabendo. E vou tirar a sua dúvida, mas entenda: existe o lugar da avó e existe o lugar da mãe. Quem é que vai auxiliar a criança na aprendizagem? A mãe e a avó. A avó vai bagunçar tudo, não é assim que o povo fala? Entendeu? Né? Então vamos lá. Quando uma criança chega em casa reclamando que a professora tem os escolhidos dentro da sala de aula e os que os pais podem fazer. Então, assim, essa criança ela está com dificuldade de pertencimento. Eu não sei se você conseguiu pegar todo o início da aula. Se não conseguiu, depois, quando eu liberar o link lá, você assiste a aula desde o início, quando eu falo da lei do pertencimento. Então, a gente precisa ver o que que aconteceu com essa criança no pertencimento seu na família de origem, entendeu? De repente aconteceu algo. Veja, não aconteceu. A minha família é bem organizadinha, bem arrumadinha. Não, a minha não é, a de Jesus Cristo não é, a do Papa não é. Sabe, Bert Hellinger, deixa eu contar para vocês. Sabe com quantos anos ele faleceu? Foi, se eu não me engano, foi 2019 que ele faleceu, faz pouco tempo, né? Eu lembro, foi um choque. Faleceu Bert Hellinger, 92 anos. Se você pegar o livro que fala da autobiografia dele, ele conta que com 90 anos ele teve coisas para tratar ainda em relação à sua mãe. Ou seja, não existem sistemas. O que que existe? É aquilo que é, simples assim. Então, assim, ó, o que está acontecendo com essa criança, Cidinha? Essa criança, ela está com questões de pertencimento. Ou seja, eu estou com um problema de pertencer. Onde que eu preciso sentir que pertenço primeiro? Para minha família. Não dá para você chegar, pegar e apertar as duas bochechinhas lindas assim da criança e dizer assim: Gudi, Gudi, você pertence para nossa família. Não vai reconectar. Como que a gente faz para reconectar ao pertencimento? Nós criamos a nossa história. Então, nós precisamos fazer, às vezes, um desenho. Olha, deixa eu contar, aqui está você. Antes de você, veio aqui, você veio de onde? Você veio desse pai e dessa mãe. Quem tem que fazer isso? A Cidinha? Não, quem tem que fazer isso é a mãe da criança. Mas e se ela não fizer? Pois é, se ela não fizer, ela precisa entender que o filho vai ficar com as consequências disso. Quando eu consigo pertencer ao meu sistema familiar, eu consigo pertencer ao sistema da sala de aula. Então, ó, quando a criança chega em casa reclamando que a professora tem os escolhidos, ó, tem os escolhidos, ela entende que aqueles pertencem, logo eu não pertenço, não sou, sou excluída, não estou incluída, entende? Quando você dá um lugar para ela no seu sistema familiar de origem, o que vai acontecer? Vai acontecer que essa criança vai encontrar o seu lugar e vai pertencer lá na sala de aula. Pode ser até que a professora dê mais atenção para um do que para outro, enfim, que ela, mas não vai ser sensível mais para ela isso, para a criança, entende? Tá bom? Diga aí se tá bom, como é que foi, né? A Márcia, é verdade, li isso na autobiografia de Bert Helling. É, a professora Eli também lê, não vai pensar, a professora Eli vem para aula aqui, ó, sem ter lido as coisas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, tá, tá. Tem mais um comentário aqui. Tive um aluno que ficava somente isolado na sala. No pátio, descobri que ele tinha visto os pais morrer num acidente bem grave. Ele se tornou vegano e não comia nada na escola. Levei um material sobre comidas veganas e pedi para ele fazer e levar para eu provar. No fim do ano, ele levava na confraternização da sala para os colegas, engajou com a turma. Sim, por quê?
A criança que não se comunica e que ela fica retraída, a primeira coisa que ela sente é que ela não tem um espaço seguro. Criança que não se comunica, muito retraída, ela não tem um espaço seguro. Então, viu os pais morrer num acidente grave. Então, o espaço da escola ainda não sinto segurança. Quando a professora me dá um espaço, eu consigo engajar. Quando eu percebo que esse espaço é seguro. Então, internamente, nós podemos olhar para esse aluno e dizer: aqui é seguro. Inúmeras vezes eu falo para vocês assim: estamos em um grupo seguro, certo? Aí vocês concordam: certo, certo, né? Porque eu estou dando a liberdade para vocês de entenderem que esse é um espaço seguro, ok? Então, a criança fechada no pátio não consegue se comunicar. Normalmente, a nossa reclamação enquanto professor para pedagogia, para coordenação é: ah, aquele lá é muito quieto, muito tímido, não aprende, não fala, não interage, né? Então, mas o que que ele está sentindo? Cada vez que nós fazemos isso, nós reforçamos ainda mais a insegurança nele. Então, nós precisamos entender, talvez, para alguns de vocês aqui, seja novidade que esse comportamento representa que ele não sente o espaço seguro. Então, agora, ao aprender isso, a ter a oportunidade de aprender isso, o que que você faz? Você vai promover espaços seguros nas suas aulas. Às vezes, usando essa frase. Gente, aqui um espaço seguro. A Elisa, com 5 anos, está num momento bastante questionador e diz: o que que é isso? O que que é o espaço seguro? E aí você fala, né? Mas por que que você tem que aprender com a criança de 5 anos, gente? Porque a de 12 não está mais fazendo pergunta porque ela já viu que tudo é inseguro. Você conta para os outros, você tira sarro, né? É isso que a gente faz. Então, assim, a gente deveria continuar dando espaço. Então, a Elisa questionaria, mas o que que é esse espaço seguro? Você fala, espaço seguro é aquele do qual nós podemos falar e fica aqui entre nós. Espaço seguro é porque aquilo que você tiver dificuldade, eu vou apoiar você. Eu e os seus colegas. Ah, e se ninguém perguntar a ele, você faz uma voz diferente, eu faço. Na sala de aula, deixa eu contar uma novidade para vocês. Eu voltei para a sala de aula, eu vou lecionar esse ano, e isso vai ser fantástico, porque eu vou trazer as questões de lá de dentro da sala para vocês, tá? Eu voltei para a sala, vou lecionar. Vou começar para o terceiro ano. Amanhã eu vejo e conto para vocês na semana que vem o que que é o resto. Mas, enfim, primeiro eu peguei terceiro ano. Por quê? Porque lá eu vou mostrar para vocês como é que a gente ajuda o adolescente do terceiro ano decidir a sua profissão. Sabem como que é? Não? Que bom. Não faltem nas próximas aulas. Tá? Não dá para contar tudo hoje. Tá bom? Joia, gente querida! Como foi a aula de hoje? Escreva aí. A Sidneia queria ser sua aluna. Sidneia, é muito simples de ser minha aluna. Primeiro, você já é aqui nas aulas gratuitas. Depois, tem o método professor GPS lá no link da bio. Depois, você pode vir para Rio Branco, se mudar e se matricular aqui numa escola cívico-militar. Também vai ser minha aluna. Tá bom? Então, vamos que vamos. A Patrícia, somos como cebola, cheia de camadas. Sempre haverá algo para se olhar. Exatamente. Quem mais está aí? Sensacional, gostou, Tere? Eu sabia que você, um dia que tivesse contato com a pedagogia sistêmica, ia gostar. Não é, gente, que a gente se apaixona por essas coisas? Deixa eu ver que tem mais um. Ah, tá, isso mesmo. Ó, quando alguém escreve um negócio legal, se enche do coraçãozinho, a pessoa fica, que legal, vou escrever mais, tá? Motiva o outro aí. Foi uma aula ótima, adorei, gratidão. Gratidão, Ana. Gratidão por estar aqui. Traga os amiguinhos na semana que vem, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus, gratidão pela aula. Fantástico hoje aprender sobre a regra da pedagogia sistêmica. Uhum. Maravilhosa. Quem, Grazi, que é maravilhosa? Diga que sou eu, que daí eu vou dormir bem feliz, né? Igual a Tere escreveu ali, sensacional. Eu penso, tu que sou eu, não é a aula. Eu que sou sensacional, né? Ó, vê que alegria. Que mais que escreveram aqui? Deixa eu ver. Ó, fantástica. Que eu sou, meu Deus do céu. Eu tinha um professor que ele ensinava você a receber feedback positivo. Então, você tinha que passar na frente dos seus colegas, eles davam feedback positivo, do tipo, fantástica, e você diz, eu sou.
porque a tua mente, ela não entende se é para você ou se não é. Você que está dizendo. Aí ela fala assim, fantástica a aula, mas eu penso que é para mim. E o que que eu digo internamente? Eu sou. Aí eu continuo, eu me torno, entendeu? A Márcia, vi pouco, mas aprendi muito. Aprendeu muito comigo. Beleza, joia. Super indico. Isso mesmo, Patrícia. Vamos que vamos. Parabéns, muito bom. Amei, eu também. A Gabi, amei. Muitas reflexões. Boa, Gabi. Vamos detonar esse ano aí na área norte, né? Quem mais? A vida é maior que tudo, Janete. Isso mesmo. Gratidão a Sidneia. Você, eu sou fã. E eu sou fã de você, Tere. Ó, gente, amanhã, dia 26, é aniversário da Tere Borges, tá bom? Ela é uma professora aqui de Rio Branco. Amanhã eu vou colocar lá e vocês. Todo mundo vai lá no Instagram dela dar parabéns para ela, tá? Vamos combinar? É gostoso, né? Que é gostoso? Eu faço aniversário dia 25 de dezembro, mas é uma nhaca, sabe por quê? Vou contar para vocês por quê. Você fica esperando. Eu não gosto de desejar Feliz Natal para os outros, que é para não parecer que eu tô querendo que deseje Feliz Aniversário. Então, eu não desejo Feliz Natal. Em consequência, eu não recebo Feliz Aniversário. É uma coisa, é muito ruim. Então, e aí você fica esperando, deixa eu ver se a Francine vai escrever. Não escreve, esqueceu. Tô brincando, Fran, nem sei, não lembro, tá? Aqui, quem mais? A Cidinha, você é professora nota 1000. Ah, Cidinha, arrasou. Vou pagar um gibi para você amanhã ali na Janice, né? Uhul, a Tere, é aniversário da Tere. A Tere vai fazer alguns anos. Beijo, gente. Fiquem com Deus aqui, o pessoal do Instagram. Nos vemos em breve. E aqui vocês, gratidão por esse momento bonito que nós vivemos aqui. Ó, só ganha um presente também. Ana, quando ganha? Quando ganha? Porque às vezes eles olham e dizem assim, viu? Depois, e minha mãe agora, depois de 45 anos que eu completei, me deu dinheiro. Sabe o que é que você faz para criança? Não, eu vou te dar o dinheiro. Você, eu tô perdido, não sabe o que comprar para mim, né? Ai, a Kelly, fantástico hoje aprender sobre a regra da pedagogia sistêmica, reforço ao ego para aprender e ensinar mais. Que legal. Beijo, beijo, fica com Deus. Até a próxima aula. Nos vemos uma ótima semana e vamos, que ser professor é bom demais. Tchau, tchau.